Boa noite. Independentemente de como foi o seu dia, você chegou até aqui, e isso já é suficiente. Não existe mais nada que precise ser resolvido agora. Nada que precise ser respondido. Nenhuma decisão urgente. Nenhuma tarefa esperando por você neste instante. Durante os próximos minutos, a única coisa importante será respirar e permitir que seu corpo faça aquilo para o qual ele foi criado. Descansar. Respire lentamente, sem esforço. Inspire pelo nariz. Trace-os 2 ou 3 ou 4. Segure suavemente. 1, 2. Expire bem devagar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mais uma vez. Inspire calma. Expire o peso do dia. Novamente. Inspire tranquilidade. Expire qualquer tensão que ainda permaneça em seu corpo. Agora permita que seus olhos permaneçam fechados. Você não precisa imaginar nada imediatamente. Primeiro, apenas perceba seu corpo. Sinta o apoio do colchão, ou da cama, ou do sofá, onde quer que você esteja. Perceba como existe algo sustentando você. Você não precisa manter os músculos contraídos. Não precisa permanecer alerta. Seu corpo compreende este momento. Ele sabe que chegou a hora de descansar. Respire, muito lentamente. Imagine agora que você está diante de uma pequena casa de madeira. Ela fica afastada de qualquer cidade. Ao redor dela, existe apenas natureza. O céu está pintado pelos últimos tons dourados do entardecer. O sol acaba de desaparecer atrás das montanhas. A temperatura é agradável. O vento sopra muito suavemente. Você escuta apenas o canto distante de alguns pássaros que também se preparam para descansar. Tudo ao seu redor parece diminuir o ritmo, como se a própria natureza estivesse dizendo: chegou a hora de repousar. Respire profundamente. Você caminha lentamente até a varanda. Ao lado da porta existe um pequeno banco de madeira. Sobre ele há uma lanterna acesa. Sua luz é quente, suave, acolhedora. Antes de entrar, perceba que você ainda traz consigo tudo o que viveu hoje. Conversas, preocupações, compromissos, pensamentos. Talvez alguns deles ainda insistam em ocupar sua mente. Tudo bem. Você não precisa lutar contra eles. Apenas imagine que existe uma pequena cesta ao lado da porta, muito delicadamente. Coloque ali tudo aquilo que não precisa acompanhá-lo durante esta noite, as tarefas de amanhã, as preocupações que não podem ser resolvidas agora, as conversas que já terminaram, as respostas que ainda não chegaram, os pensamentos que insistem em voltar. Coloque tudo na cesta. Você poderá encontrá-los novamente pela manhã, se ainda forem importantes. Mas esta noite, eles podem descansar, assim como você. Agora abra lentamente a porta. Entre. A casa é simples, silenciosa. Existe uma lareira acesa, uma poltrona confortável,
Uma janela mostrando o céu que começa lentamente a escurecer. Uma luminária ilumina o ambiente com uma luz suave. Nada é intenso, nada chama sua atenção. Tudo convida ao repouso. Respire profundamente. Enquanto inspira, imagine que o calor da lareira alcança seus pés. Ao expirar, sinta seus pés relaxarem completamente. Mais uma respiração. Agora esse calor sobe lentamente pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos. Cada músculo encontra descanso, sem esforço, sem pressa. Respire novamente. O calor continua subindo, alcança suas coxas, seu quadril, seu abdômen, seu peito, seus ombros, os braços, as mãos, o pescoço, o rosto, a testa, até o couro cabeludo. Todo o seu corpo repousa, como se estivesse envolvido por um cobertor de serenidade. Perceba como sua respiração ficou mais lenta. Talvez seus pensamentos também tenham diminuído um pouco. E se ainda não diminuíram, não há problema. Você não precisa fazer sua mente ficar em silêncio. Basta continuar respirando. Assim como o céu não pede às nuvens que desapareçam. Ele apenas permanece, e pouco a pouco, as nuvens seguem seu caminho. Faça o mesmo com seus pensamentos. Observe-os passar, sem segui-los, sem conversar com eles, sem tentar expulsá-los. Eles vêm e vão. Enquanto isso, sua respiração permanece, calma, constante, segura. Lá fora, a noite finalmente chegou. As primeiras estrelas começam a aparecer. A casa permanece aquecida, protegida, silenciosa. Você percebe que este lugar parece existir fora do tempo. Aqui não existem relógios, não existem notificações, não existem cobranças. Existe apenas este momento, este instante, esta respiração. Permaneça alguns instantes apenas ouvindo o silêncio.
Muito bem. Seu corpo já começou a compreender que a noite chegou. Sua respiração tornou-se mais tranquila e sua mente começa lentamente a acompanhar esse ritmo. Na próxima etapa, você sairá da casa por alguns instantes, não para despertar, mas para caminhar sob um céu iluminado pela lua, onde cada passo tornará seus pensamentos mais leves e cada respiração o aproximará ainda mais de um sono profundo e restaurador. Continue respirando, sem esforço, enquanto a música permanece conduzindo você gentilmente para o descanso. Continue respirando, sem esforço. Perceba que sua respiração já encontrou um ritmo tranquilo. Você não precisa conduzi-la, ela simplesmente acontece. Suave, constante, natural, como as ondas que chegam lentamente à areia, como as folhas que balançam com o vento, como a noite que chega sem fazer barulho. Respire e apenas permita que o tempo desacelere. Agora, muito lentamente, você se levanta da poltrona. A lareira continua acesa. Seu calor permanece acolhedor. Você caminha até a porta da casa. Ao abri-la, encontra uma noite serena. O céu está completamente estrelado. A lua ilumina delicadamente a paisagem. Não existe vento forte, não existe frio, apenas uma brisa leve. Aquela brisa agradável que convida o corpo a relaxar ainda mais. Respire profundamente. Dê um passo para fora, depois outro, sem pressa. Não existe lugar para chegar, apenas o caminho. À frente da casa existe um pequeno jardim, muito bem cuidado. As flores descansam silenciosamente sob a luz da lua. Algumas permanecem fechadas, outras exalam um perfume suave. Você percebe lavandas, jasmim, camomilas. O aroma é delicado, quase imperceptível, mas suficiente para transmitir uma sensação profunda de tranquilidade. Respire lentamente. Imagine esse perfume preenchendo o ar e, junto com ele, uma agradável sensação de paz.
Você continua caminhando pelo jardim. O caminho é feito de pequenas pedras claras. Cada passo produz um som discreto, tão suave, que quase se mistura ao silêncio da noite. Respire. Enquanto inspira, observe o brilho das estrelas. Enquanto expira, sinta seu corpo ficando um pouco mais pesado, de uma forma agradável, como se cada músculo finalmente compreendesse que já trabalhou o suficiente por hoje. Mais uma respiração. Agora seus braços descansam completamente. Mais uma. Seu rosto relaxa. Mais uma. Sua mandíbula repousa. Mais uma. As pálpebras ficam cada vez mais leves, ou talvez cada vez mais pesadas, daquela maneira confortável que costuma anteceder um sono profundo. Ao centro do jardim, existe um velho banco de madeira. Você se aproxima lentamente. Senta-se. A madeira ainda guarda um leve calor do dia que terminou. À sua frente, um pequeno lago reflete perfeitamente a luz da lua. A água está completamente imóvel. Nenhuma onda, nenhum movimento, apenas um espelho tranquilo. Observe esse lago, sem analisar, sem pensar, apenas olhando. Perceba como a superfície permanece serena. E imagine que sua mente também pode repousar dessa maneira. Você não precisa impedir que um pensamento apareça. Basta deixá-lo tocar suavemente a superfície e seguir seu caminho, assim como uma folha levada pela correnteza. Respire, observe e deixe ir.
Talvez você perceba que alguns pensamentos ainda surgem. Isso é natural. A mente faz isso. Ela produz pensamentos, assim como o coração produz batimentos. Não existe nada de errado nisso. Esta noite, você não precisa responder a nenhum deles. Imagine que cada pensamento se transforma em uma pequena folha. Uma folha dourada, muito leve. Ela toca delicadamente a superfície do lago. Depois, vai se afastando, cada vez mais, até desaparecer na distância. Você observa, sem acompanhar, sem tentar trazê-la de volta. Respire profundamente. Mais uma folha. Ela chega, flutua e parte. Depois outra e mais outra. Aos poucos, o lago volta a refletir apenas as estrelas. Agora leve sua atenção novamente ao seu corpo. Perceba sua testa, suave. Relaxe qualquer pequena tensão que ainda exista. Observe seus olhos. Eles não precisam fazer esforço. Eles podem simplesmente descansar. Sua mandíbula permanece solta. Sua língua repousa naturalmente. Seus ombros tornam-se ainda mais pesados, como se afundassem delicadamente em uma confortável sensação de relaxamento. Respire lentamente. Seu peito acompanha a respiração sem esforço. Seu abdômen sobe e desce suavemente. Seus braços repousam. Suas mãos permanecem tranquilas. Seu quadril descansa. Suas pernas tornam-se agradavelmente pesadas. Seus pés relaxam completamente. Todo o seu corpo parece compreender que não existe mais nada a fazer hoje. Enquanto observa o lago, perceba como o céu ficou ainda mais escuro. As estrelas parecem mais brilhantes. A lua continua iluminando silenciosamente a paisagem. Nenhuma delas tem pressa. Nenhuma delas disputa espaço. Cada uma apenas ocupa o lugar que lhe pertence. Existe uma paz muito bonita nisso. Respire, muito lentamente. Talvez você já nem saiba quanto tempo passou. E isso não importa. A noite não precisa ser medida. Ela apenas acontece. Assim como o descanso. Assim como o sono. Eles não podem ser forçados. Eles apenas chegam quando encontram espaço. E pouco a pouco, você está oferecendo esse espaço ao seu corpo, à sua mente, ao seu coração.
Muito lentamente, você se levanta do banco, sem qualquer esforço. Continua caminhando pelo jardim. Ao longe, percebe um pequeno caminho iluminado apenas pela luz da lua. Ele conduz até um lugar muito tranquilo. Você ainda não consegue vê-lo completamente, mas sente que existe água, silêncio e uma serenidade ainda mais profunda. Na próxima etapa, você seguirá por esse caminho, até encontrar um lago onde o céu e a água parecem tornar-se um só. Ali, a noite ficará ainda mais silenciosa, sua respiração ainda mais tranquila, e seu corpo se permitirá descansar cada vez mais profundamente. Continue respirando, sem esforço, sem expectativas, apenas permitindo que a música conduza você. Talvez, muito em breve, você já nem perceba mais a diferença entre ouvir esta voz e simplesmente sonhar. Continue caminhando, sem pressa, apenas caminhando. Respire, muito lentamente. O caminho torna-se cada vez mais silencioso. As pedras desaparecem. Agora existe apenas um suave tapete de grama sob seus pés. Cada passo é leve, quase imperceptível. O ar permanece agradável. A noite está calma, muito calma. Respire. Ao longe, você começa a ouvir um som muito delicado. É água, água tranquila, movendo-se lentamente, sem correnteza, sem ondas, apenas um movimento suave. Você continua caminhando e, pouco a pouco, o lago aparece diante de você. É amplo, sereno. A superfície está tão tranquila que parece feita de cristal. Ela reflete perfeitamente o céu, as estrelas, a lua. As nuvens que passam lentamente. Durante alguns instantes, você já não sabe onde termina o lago e onde começa o céu. Respire profundamente.
Aproxime-se da margem. Sente-se confortavelmente sobre a grama. Ela é macia, agradável. Ainda guarda um pouco do calor do dia. Respire. Observe apenas a água. Ela não tenta ser diferente do que é. Ela apenas repousa. Permita que sua mente faça o mesmo. Não é preciso interromper os pensamentos, nem afastá-los. Eles podem continuar passando, como pequenas nuvens atravessando o céu, sem permanecer, sem ocupar todo o horizonte. Respire, observe e descanse. Agora, perceba as estrelas refletidas sobre a água. Cada uma delas parece pulsar suavemente, como pequenas luzes distantes. Imagine que a cada expiração, uma dessas luzes toca delicadamente seu coração, levando consigo um pouco mais da tensão. Respire. Uma estrela. Uma respiração. Mais uma estrela. Mais uma respiração. Sem contar, sem medir, apenas respirando. Você percebe que o lago permanece completamente tranquilo. Mesmo quando uma pequena folha toca sua superfície, ela cria círculos delicados que logo desaparecem. Assim também acontece com os pensamentos. Eles chegam, criam pequenas ondas e depois, naturalmente, tudo volta à serenidade. Você não precisa controlar esse movimento. A água sabe encontrar novamente a calma. Sua mente também. Respire, muito lentamente.
Agora, leve sua atenção novamente para a respiração. Perceba como ela acontece quase sozinha. O ar entra, o ar sai. Seu peito sobe suavemente, depois repousa. Seu abdômen acompanha esse movimento. Tudo acontece naturalmente. Seu corpo conhece esse caminho. Ele sabe descansar. Ele sabe dormir. Talvez apenas estivesse esperando este momento de tranquilidade. Respire, sem esforço. Observe a lua. Sua luz toca suavemente toda a paisagem. Ela ilumina sem fazer barulho, sem exigir atenção, sem competir com as estrelas. Ela apenas permanece. Imagine agora essa mesma luz envolvendo seu corpo. Primeiro os pés, depois as pernas, o abdômen, o peito, os ombros, os braços, as mãos, o pescoço, o rosto. Como um manto leve de serenidade, você sente seu corpo agradavelmente pesado, seguro, protegido, acolhido. Respire, muito lentamente. Talvez você perceba que já não existe necessidade de acompanhar cada palavra. Tudo bem, você pode apenas ouvir a voz ao longe, como quem escuta a chuva cair, sem prestar atenção em cada gota, apenas deixando o som existir. Se alguma frase passar despercebida, tudo bem, você não precisa lembrar de nada. Não existe nada para aprender, nada para resolver, nada para alcançar. Apenas descansar, apenas respirar,
Apenas permitir que a noite faça seu trabalho. Enquanto permanece junto ao lago, perceba que o céu parece ainda mais profundo. As estrelas continuam brilhando, o vento continua suave, a água continua imóvel. Tudo permanece exatamente onde deve estar. E talvez você também possa permanecer assim, sem fazer esforço para dormir, porque o sono não precisa ser perseguido. Ele se aproxima naturalmente. Quando encontra tranquilidade, respire muito lentamente. Inspire, expire, inspire, expire. Cada respiração torna seu corpo um pouco mais pesado, sua mente um pouco mais silenciosa, suas pálpebras um pouco mais relaxadas, seu coração um pouco mais tranquilo. Agora, muito lentamente, você percebe uma pequena ponte de madeira atravessando parte do lago. Ela conduz até um lugar muito especial. No centro das águas, existe um pequeno pier, iluminado apenas pela lua. Você começa a caminhar, sem pressa. Cada passo torna-se mais lento do que o anterior, como se a própria noite diminuísse o ritmo do tempo. Na próxima etapa, você chegará a esse pequeno pier e descobrirá que não existe mais caminho algum a percorrer, apenas repousar, apenas respirar e permitir que o sono encontre você, no momento certo. Continue caminhando, muito lentamente, enquanto a música permanece sozinha e a noite cuida de tudo o que não precisa mais da sua atenção.
Continue. Muito lentamente. Você atravessa a pequena ponte de madeira. Cada passo é tranquilo, natural, sem esforço. A madeira sob seus pés faz um leve som, suave, quase imperceptível. À sua volta, existe apenas o lago, a lua, as estrelas e o silêncio. Respire, muito devagar. Você chega ao pequeno pier. Ele avança alguns metros sobre a água. No final, existe uma confortável cadeira de madeira. Simples, acolhedora, você se senta, sem pressa. A madeira ainda guarda um agradável calor. À sua frente, o lago permanece completamente imóvel, tão tranquilo que parece respirar junto com você. Inspire, e o lago parece inspirar. Expire, e ele parece expirar, sem esforço, sem pressa. Agora, observe apenas o céu. As estrelas continuam brilhando, sem fazer barulho, sem disputar espaço. Cada uma ocupa serenamente o lugar que lhe pertence. A lua permanece silenciosa, iluminando a água, iluminando a noite, iluminando também este momento. Respire, muito lentamente. Não existe mais nada que precise da sua atenção. Nada. Apenas este instante.
Talvez, neste momento, você já não esteja ouvindo cada palavra. Tudo bem, não é necessário. Você pode simplesmente descansar. A voz pode permanecer distante, como o vento, como a água, como um sonho que começa lentamente. Respire, sem esforço. Imagine agora que a própria noite se aproxima de você, não como uma escuridão, mas como um grande manto de serenidade, leve, aconchegante, silencioso. Esse manto repousa delicadamente sobre seus ombros, depois sobre seus braços, seu peito, seu coração, suas pernas, seus pés. Todo o seu corpo é envolvido por uma sensação profunda de acolhimento. Você está seguro, você está protegido, você pode descansar. Respire, muito lentamente. Inspire, calma. Expire, descanso. Inspire, silêncio. Expire, leveza. Inspire, tranquilidade. Expire, tudo aquilo que já não precisa permanecer acordado com você esta noite.
Enquanto continua respirando, imagine que o lago começa lentamente a refletir não apenas as estrelas, mas também cada parte do seu corpo completamente relaxada. Seu rosto repousa, sua testa permanece lisa, seus olhos descansam profundamente. Sua mandíbula está completamente solta, seu pescoço relaxado, seus ombros livres de qualquer tensão, os braços pesados, as mãos tranquilas, seu peito sobe e desce lentamente. Seu abdômen acompanha esse movimento. Seu quadril repousa. Suas pernas estão completamente relaxadas. Seus pés parecem afundar delicadamente em uma agradável sensação de conforto. Todo o seu corpo conhece este caminho. O caminho do descanso, o caminho do sono. Respire, sem fazer força. Agora, permita que exista um pouco mais de silêncio entre uma respiração e outra, não porque você está controlando o ar, mas porque seu corpo começa naturalmente a desacelerar. Tudo acontece sozinho. Assim como a noite chegou, assim como as estrelas apareceram, assim como a lua subiu no céu. O sono também conhece o caminho até você. Não é preciso chamá-lo. Ele já está se aproximando. Muito lentamente, muito suavemente. Talvez, neste momento, seus pensamentos já estejam mais distantes,
Talvez alguns tenham se transformado em imagens, talvez outros simplesmente tenham desaparecido. Tudo isso é natural. Você não precisa permanecer atento, você não precisa acompanhar esta voz. Você pode deixá-la partir aos poucos, como quem escuta um riacho distante, sem tentar compreender cada som, apenas permitindo que ele exista. Respire, muito lentamente. Observe como tudo permanece tranquilo. O lago, a lua, as estrelas, o vento, a noite e você. Nada precisa mudar. Nada precisa acontecer agora. Este momento já está completo. Permaneça apenas aqui, respirando, descansando, repousando.
Dentro de alguns instantes, a noite ficará ainda mais silenciosa. As palavras serão poucas, muito poucas, como acontece pouco antes de um sonho começar. Na próxima etapa, você não precisará voltar. Não haverá caminho de retorno. Não haverá despertar. Apenas um convite delicado para permanecer onde seu corpo sempre desejou estar nesta noite, em descanso profundo. Enquanto isso, continue respirando, sem esforço, sem expectativas, sem pressa, apenas permitindo que o sono encontre você.
Continue respirando, muito lentamente, sem esforço, sem pressa. Perceba como tudo permanece tranquilo. O lago continua imóvel. A lua permanece no céu. As estrelas seguem brilhando. A noite continua cuidando de tudo. E você pode simplesmente descansar. Não existe mais caminho a percorrer. Não existe mais nada para alcançar. Tudo aquilo que precisava ser feito ficou no dia que terminou. Agora, existe apenas esta noite, este silêncio, esta respiração. Permaneça aqui. Talvez você perceba que sua respiração está ainda mais lenta, mais suave, mais profunda. Ou talvez você já nem esteja prestando atenção nela. Tudo bem, seu corpo sabe exatamente o que fazer. Ele conhece o caminho do descanso. Ele conhece o caminho do sono. Confie nele, assim como você confia no amanhecer, mesmo sem observá-lo durante toda a noite. Respire e solte o ar lentamente.
Imagine agora que o lago começa lentamente a desaparecer na escuridão tranquila da noite, não porque algo esteja terminando, mas porque seus olhos já não precisam enxergar cada detalhe. A lua continua lá, as estrelas continuam lá, a água continua tranquila, mas tudo se torna mais distante, mais suave, mais silencioso, como acontece pouco antes de um sonho começar. Permita que isso aconteça naturalmente, sem tentar permanecer desperto, sem tentar adormecer, apenas permitindo. Se algum pensamento surgir, receba-o com gentileza. Não converse com ele. Não lute contra ele. Imagine apenas que ele encontra uma pequena embarcação de madeira, muito leve. Ela atravessa lentamente o lago e segue seu caminho, até desaparecer entre a névoa. Respire. Outro pensamento pode chegar. Outra pequena embarcação. Ela também parte. Tudo continua tranquilo. Nada precisa permanecer com você esta noite.
Agora, a voz pode tornar-se apenas um som distante, como o vento entre as árvores, como o movimento calmo da água. Você não precisa acompanhar as palavras, pode deixá-las passar, assim como deixa passar os pensamentos. Respire muito lentamente, muito suavemente. Cada expiração convida seu corpo a descansar um pouco mais. Cada inspiração traz apenas serenidade, sem esforço. Enquanto a noite envolve toda a paisagem, imagine que milhares de pequenas estrelas refletem sobre a superfície do lago, uma a uma, sem pressa. Cada brilho parece dizer silenciosamente: você pode descansar. Mais uma estrela. Você está seguro. Outra. Você não precisa resolver nada agora. Outra. Esta noite pertence ao descanso. Outra. Você fez o suficiente por hoje. Respire. Permaneça apenas ouvindo esse silêncio cheio de paz.
Se ainda estiver acordado, permita que suas pálpebras fiquem completamente relaxadas, sem tentar mantê-las fechadas, sem qualquer esforço. Elas simplesmente repousam, assim como repousam seus ombros, seus braços, suas mãos, seu peito, seu abdômen, suas pernas, seus pés. Todo o seu corpo repousa, todo o seu corpo desacelera, todo o seu corpo compreende que chegou a hora de dormir.
Gostaria apenas de deixar uma última mensagem, muito breve, muito tranquila. Você não precisa controlar o sono. O sono não é uma tarefa, não é um objetivo, ele é um encontro. Um encontro entre um corpo que se permite descansar e uma mente que já não precisa permanecer desperta. Confie. Seu corpo conhece esse caminho desde o primeiro dia da sua vida. Ele saberá encontrá-lo novamente. Respire, sem esforço. E se por acaso você ainda puder ouvir minha voz, permita que estas últimas palavras acompanhem você apenas até a porta dos sonhos. Que esta noite seja tranquila, que seu descanso seja profundo, que sua respiração permaneça calma, que seu corpo recupere suas forças, que sua mente encontre serenidade e que, ao amanhecer, você desperte renovado, com mais leveza, mais clareza, mais esperança. Agora, não existe mais necessidade de palavras. A noite continuará fazendo o que sempre fez, silenciosamente. Enquanto você repousa, durma em paz. Boa noite.